É hora de começar a cerimônia. O tom de Parker transmitia seus altos ânimos e entusiasmo. Ele estava vestindo o terno de um compere, e seu cabelo estava elegantemente penteado. Seu investimento anterior nessa época lhe rendera o maior retorno. Leylin estava avançando na velocidade da luz, muito além de suas próprias previsões. Isso fez sentir como se estivesse em um sonho. Com alegres aplausos unânimes, Leylin pisou nas pétalas de flores colocadas em seu caminho quando ele entrou no salão, vestindo um manto mágico com uma coroa de ouro na cabeça. No mesmo momento, uma força arrogante e horripilante semelhante à de uma antiga fera foi lentamente liberada de seu corpo. De seus olhos, podia-se ver vagamente a imagem de uma enorme serpente negra que tinha várias dezenas de milhares de metros de comprimento. Estrela da Manhã. A formidabilidade de uma verdadeira estrela da manhã fez com que muitos magos e bruxos curvassem suas cabeças respeitosamente para recebê-lo. Alguns dos emissários mal-humorados também ficaram tão impressionados com sua aura que também se curvaram, embora sem querer. De acordo com as regras, os Varlocks do clã Ouroboros que são promovidos para o reino da Estrela da Manhã adquirirão fundamentalmente o título nobre de um duque. Parabéns a você, Duque Farlier! Faisal deu um passo à frente, cerimoniosamente, entregou a Leylin um cetro em forma de cobra com cristais negros, que o aceitou sem esforço e levantou-o. Vários Varlocks da linhagem se levantaram e se curvaram em saudação. Saudações, Duque Leylin! Esta era uma tradição do clã Ouroboros, algo compartilhado por muitas outras organizações de mago. No entanto, para o próprio Faisal, isso significava que Leylin já havia conseguido suprimir conflitos internos. Vendo isto se desdobrar, muitos emissários influentes foram deixados em pensamento profundo. A cerimônia começará! Parker gritou depois que Leylin estava sentada. O emissário do bosque rústico Louis cumprimenta Duque Leylin. Um sujeito velho vestido de terno vermelho assumiu a liderança e saudou Leylin. A promoção do Senhor à Estrela da Manhã é uma grande ocasião para todos nós no continente central. Este é um presente do nosso mestre. A comitiva atrás dele ergueu o pano de uma bandeja para revelar uma rocha cintilante de brilho. Uma pedra astral. Uma enorme pedra astral é realmente rara. As florestas rústicas são tão magnânimas. Os comentários dos visitantes do entorno eram incessantes. Leylin acenou com a cabeça e sorriu, evidentemente muito satisfeito. Tais oportunidades de receber presentes sem compromisso foram sempre bem-vindas. Acabei de ser promovido para a Estrela da Manhã, e minha necessidade de pedras astrais é inegável. Agradeça ao seu mestre em meu nome. Leylin expressou seu contentamento, e o emissário ficou encantado. Ele se curvou novamente e recuou. Duque Leylin. Eu sou o emissário da família Falor, e eu apresento a vocês um passeio privado personalizado da Serpente Colossal. Outro emissário deu um passo à frente e apresentou um controlador central. No meio dela, uma imagem de uma aeronave particular pode ser vista. O detalhamento e a ornamentação da estrutura do navio de guerra eram vívidas e completas. Isso é muito atencioso de você. Leylin acenou com a cabeça. A família Falor controlou toda a rede de aeronaves. Eles também tinham o apoio do monarca dos céus, e presentear cada recém-promovido Estrela da Manhã com seu próprio dirigível era sua tradição. Como tal, Leylin expressou, eu agradeço a gentileza do chefe Falor e do Monarch of the Skies. Percebendo que Leylin entendia suas intenções, o emissário respeitosamente se inclinou e recuou. Quase imediatamente, outro emissário se adiantou. A etiqueta para essa cerimônia era complicada, mas Leylin ainda precisava recebê-los um a um e expressar sua boa vontade. Seria extremamente importante e benéfico para o clã Ouroboros. Leylin estava cheia de entusiasmo e era todo sorrisos. Ele conversou casualmente com muitos dos emissários com facilidade, sem demonstrar impaciência. Neste momento, um mago com uma cabeça de cabelos castanhos que usava um manto de prata se adiantou. Ondulações impressionantes emitidas de seu corpo sem restrição. Ele claramente não tinha boas maneiras e era desrespeitoso na frente de Leylin. Você veio com mais intenções. Os olhos de Leylin se estreitaram e ele olhou para o mago. Saudações, meu senhor, de Collins, do Relâmpago de Júpiter.
Collins endireitou as costas e olhou diretamente nos olhos de Leyline sem um sinal de medo. Collins é um dos mais capazes no relâmpago de Júpiter. Ele claramente quer testar a força de Leyline como uma comparação básica. Paul comentou de lado, sorrindo para Philip com um copo de vinho na mão. As habilidades de Colin não são comparáveis às de Cyril. Vamos dar-lhe uma mãozinha? Philip esfregou o punho, os olhos brilhando de ambição. Não há necessidade. O Duque Leyline é muito poderoso, nunca o subestime. Os olhos de peixe-morto de Paul brilhavam com um sorriso. A atmosfera dentro do salão não parecia certa. Todos os olhos dos emissários estavam trancados no confronto entre as duas estrelas da manhã. Desde que foi uma celebração, Leyline e Collins não exageraram. Na superfície, parecia que eles estavam apenas olhando um para o outro no rosto. No entanto, uma implacável luta de espadas cruzadas entre os domínios espirituais já havia se desdobrado sem saber. Alguns minutos depois, a cor começou a escorrer do rosto confiante de Collins, e gotas de suor apareceram sobre ele. Testemunhando a cena, os outros magos pensaram que tinham visto um fantasma. Paul e Philip trocaram olhares, e ambos começaram a sorrir. Oh! Um momento depois, Collins cambaleou alguns passos para trás. Embora não houvesse diferenças em sua expressão, a aura imponente em seu corpo havia desaparecido. Leyline, por outro lado, continuou a sentar-se direito. Ninguém poderia dizer o que ele tinha em mente. Este é um presente do nosso chefe. Collins não se atreveu mais a olhar nos olhos de Leyline ao apresentar o presente. Logo depois, ele saiu às pressas. Todos os magos que testemunharam esse confronto silencioso ficaram mais fervorosos com Leyline. A folia durou até a meia-noite. Depois de receber presentes generosos, Leyline começou a conversar sobre sua experiência durante o seu avanço. Era, de certo modo, seu meio de transmitir conhecimento. Muitos dos presentes foram classificados 3 magos depois de tudo. Leyline foi próximo, apontando erros cometidos durante a construção do ponto de massa, bem como outras dicas gerais. Muitos dos 3 magos ficaram intoxicados por essa informação essencial, e até mesmo alguns Morning Stars mergulharam em pensamentos profundos. Quando chegou a hora de se dispersar, muitos se sentiram relutantes em partir. Depois que o banquete terminou, Leyline decidiu não descansar e, em vez disso, saiu para encontrar outro hóspede em um quarto particular. Distinto Azur Mountain King, nos encontramos de novo. Leyline sorriu calmamente e sentou-se em frente ao Magus. A pessoa que era certamente o rei da Montanha Azur. Ele possuía a mesma aparência de seu clone, com cabelos azuis e um par de olhos estrelados. Ele não tinha vindo a esta cerimônia representando Azur Mountain City, em vez disso, escapou à pretensão de uma missão diplomática. Ele se sentiu ameaçado por Leyline. Você pode me chamar de Zack. O rei das Montanhas Azur falou em tom profundo, sem qualquer intenção de minar Leyline. Tudo bem, distinto Zack. Vamos falar sobre a compensação que você tem que fazer em relação ao meu território. Leyline recostou-se no sofá, entrelaçando as mãos. Ele estava incomumente relaxado. Oportunidades para tal extorsão, onde se aproveitava a fraqueza do outro, eram muito raras. Certo. Seu povo, sua terra e quaisquer outras perdas, eu vou te pagar por tudo isso. Vou até pagar em dobro. Contanto que você prometa não vazar o assunto dos insetos da poeira de estrelas. Zack disse francamente. Ele só cedeu a Leyline como Leyline soube o maior segredo dele. Se esta informação vazasse, todo o clã Oakiar seria confrontado com um desastre iminente. Até sua própria vida estaria em perigo. Leyline estava bem ciente disso. Mas ele também sabia que a destruição do clã Oakiar, e a queda do rei da Montanha Azur, não lhe renderia nenhum benefício. Por outro lado, tal extorsão tinha o potencial para muitos lucros. Como tal, ele não se importava em deixar Zack sair, desde que ele pagasse o valor devido, é claro. Não vamos falar sobre o território por enquanto. Você destruiu a minha Magus Tower. Você não deveria me compensar com outro? Leyline riu com uma pitada de profundidade. Considere isso feito. Eu vou construir um que seja exatamente o mesmo.
O rei da Montanha Azul respondeu com um tom rico e arrogante. Oh! Não, não, não! Eu acho que você entendeu mal alguma coisa. Leyline balançou o dedo. O que eu preciso é uma torre de magus que corresponde ao meu status atual. Você entende? O que? Zack respirou fundo e imediatamente deixou escapar. Impossível. Isso é extorsão. Embora a anterior Magus Tower de Leyline fosse de qualidade consideravelmente alta e era apropriado apenas para um rank 3 Magus. No continente central, qualquer coisa que atendesse ao rank da Estrela da Manhã custaria mais, especialmente para Morning Star Magus Tower. O custo de construção de uma Magus Tower da Morning Star seria pelo menos 10 vezes maior do que a da Magus Tower anterior de Leyline. Mesmo se ele vendesse seu território, não poderia sequer cobrir o custo de construir um nível dele. O pedido de Leyline era como um leão mordendo um enorme pedaço de carne do corpo do clã Oakiar. Com base no projeto de compensação proposto por Zack, o clã Oakiar não sofreria uma perda enorme. Mas para construir um Morning Star avaliado Magus Tower? Mesmo se Leyline recusasse todas as outras compensações, esse pedido por si só ainda seria escandaloso. De fato, eu estou extorquindo você. Você não sabia? Leyline ironicamente riu. Comparado ao assunto dos insetos Sardusto e todo o Oakiar clã sendo apagado deste mundo, eu acho que é um bom negócio. Com a riqueza acumulada de Azure Mountain City, não deveria haver dificuldade em construir uma tal Magus Tower, certo? Sendo repreendido por Leyline, o rosto de Zack endureceu enquanto ele cerrava os dentes de raiva. Ótimo! Esse é o caminho! Leyline sorriu, obviamente satisfeita. Sua expressão se transformou imediatamente de hostilidade para amizade e isso deixou Zack perplexo. Outros que a Torre de Mago, eu não tenho outros pedidos, desde que você me ajude na construção de um portão astral. Tendo percebido os limites da tolerância de Zack, naturalmente Leyline buscou mais benefícios sem escrúpulos. Afinal de contas, Zack não iria apreciá-lo de repente se ele baixasse seus pedidos, para que ele pudesse obter o maior número de benefícios possíveis.